Sonora com o técnico Luizinho Vieira. Pode começar, professor. Eu comecei primeiro, vai agora. Professor, queria saber do senhor, até questionei o Barbie agora há pouco, ele falou de manter o foco, início de pré-temporada, de temporada, na verdade. E minha última pergunta para ele foi o quão importante vai ser o próximo jogo. É sempre o próximo jogo, resultado, futebol é resultado. Queria saber do senhor qual a importância do próximo jogo contra o Parintins, uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas. A gente vai enfrentar uma equipe que iniciou bem na competição, né? Tem uma preparação um pouquinho maior do que a nossa. Falei isso no primeiro jogo, sobre os ajustes, né? Que são necessários. E como eu falei no primeiro jogo, eu também tenho que pensar mais a longo prazo, né? E principalmente em cima da evolução da equipe. Hoje, apesar de a gente sair perdendo num gol muito cedo, né? Mas a equipe conseguiu, na sua totalidade, praticamente controlar todo o jogo, né? Principalmente esse domínio até no pós-perda em relação à recuperação da bola. Está longe ainda do ideal, não tenha dúvida, né? Mas houve uma evolução em cima do primeiro jogo. A gente está um pouquinho exposto em algumas situações, né? Mas melhorou muito em relação a esse início. A gente, dentro da pré-temporada, numa reunião, a gente comentou isso. Que esses praticamente 18 dias de trabalho, com 3 jogos, domingo, quarta e sábado, praticamente impossível a gente chegar no nível como a gente terminou a competição. É um processo gradativo, melhorou, mas a gente está atento a esses ajustes para poder retomar um processo natural. Eu acho que o resultado positivo agora ele é essencial, porque aí te dá mais tranquilidade para poder trabalhar, principalmente na semana que vem, que é uma semana longa de trabalho, né, para poder chegar no próximo jogo muito mais competitivo. Só uma pergunta, ela é mais tática ou explicativa. Primeiro, você está falando de ajustes, então significa que já tem 2 jogos, já observou 2 jogos. O senhor não tem mexido na esquerda, mas na direita está sempre tirando o Patrick, colocando o Ezequiel, e hoje tirou o PH. Queria que o senhor explicasse um pouco essa mudança, colocou o Levi, botou o time mais para cima. Como é que o senhor vai ter mudança para esse próximo jogo contra o Parintins? Pode ser, a gente... a ênfase também em cima da parte física, né? De se manter competitivo. Eu não vou abrir mão das convicções do Amazonas, que nos levaram à Série B do Campeonato Brasileiro, mas também está atento às opções, né? A entrada do Levi, do Ezequiel, do Foguinho, do Enio, jogadores leves, né? Com uma característica diferente do que a gente iniciou. Isso é importante, a gente se entender, né, e criar mais opções ao longo desses jogos, né, para a gente ir definindo uma situação ou outra, trabalhando em cima do adversário, justamente para engrenar de vez, né, cuidar do aspecto coletivo, né, mas não abrir mão também desse entendimento um pouco melhor e mais aguçado da parte individual. O senhor falou em certos momentos do domínio de jogo e da recuperação da equipe após ter saído atrás do placar. Em determinado momento da partida, o time criou algumas oportunidades, mas faltou algo mais, falta aquele toque de sorte para esse resultado positivo. Cara, assim, eu acho que não, a colocação foi muito boa. Eu até comentei agora que se o Bolt não faz uma jogada um pouquinho diferente do tradicional, o Tavares não faria o gol que nos deu acesso, né? A gente está melhorando, houve evolução no aspecto físico, né? A gente acabou inteiro ao longo do jogo, apesar de 18 dias de pré-temporada, né? E eu estou muito ansioso que chegue logo semana que vem também, porque é uma semana de um ajuste mais fino, né? Mas a colocação é essa, e eu cobrei os atletas agora. A gente fez um bom jogo, um jogo que a gente trocou tiro contra o adversário, mas que faltou o jogador da Série B, que vai pensar um pouquinho diferente, vai pensar na frente, que o adversário vai pensar que você vai dominar, você toca de primeira, que ele vai pensar que você vai tocar de primeira e você domina, enfim. A gente tem capacidade para isso, já fez isso, mas também é um processo gradativo, né?
para a gente voltar a vencer e ser mais contundente, mais objetivo em cima do resultado final. Falando em processo gradativo, Vieira, agora, como é que está a situação do jogo, professor? É um atleta que o senhor quer contar ainda para as próximas rodadas? É um atleta que ainda está nesse processo gradativo? O Jô ficou um período inativo maior do que o tradicional, né? Então a gente já vê uma dificuldade dos atletas em cima praticamente aí de 2 meses de férias, tá? E a dificuldade que é de retomar o ritmo de jogo. Hoje a gente melhorou muito, controlou o jogo. Se tivesse de repente, para sair vitorioso, de repente seria o Amazonas, pelas circunstâncias e as chances que a gente criou. Agora imagina o Jô, que tem um período maior ainda inativo, né? Então a gente está trabalhando com calma para o momento certo de o Jô estrear, para não correr risco de lesões futuras, enfim, né? A programação é o Jô trabalhar e procurar condicionar mais a parte física essa semana, né? E a gente colocar o Jô dentro do trabalho com os demais atletas já a partir da segunda-feira. Essa é uma ideia inicial, né? Com calma, o torcedor está ansioso, vocês também e a comissão também. Então é uma previsão que a gente tem, é uma possibilidade de no próximo jogo contra o Rio Negro ele possa estrear. A gente vai ver, vai avaliar. Eu não quero colocar o Jô em uma situação de mais risco da parte física, né, de uma lesão muscular, alguma coisa desse tipo. O que eu posso adiantar é que ele tem se dedicado muito, fez um trabalho de finalização hoje à tarde, e praticamente não erra a finalização, então nos deixa muito mais otimistas em relação a toda a qualidade que o Jô tem em cima do trabalho. Ou seja, a gente está se programando bem. Eu sei que o torcedor às vezes fica impaciente, mas eu cobrei isso dos atletas também. E o bom é que os atletas estão se cobrando muito em cima das vitórias. A gente acostumou a ganhar muito, né? Então, alguns detalhezinhos importantes. Eu confio muito em todo o trabalho, eu confio muito na qualidade dos atletas que nos colocaram na Série B. E tenho muito orgulho de tudo que a gente se programou. Então, com calma, não é que a gente vai acertar, a previsão é de acertar, né? A gente vai dar jeito de poder colocar o time competitivo, justamente para chegar nesses jogos mais decisivos agora, buscar a classificação e depois pensar jogo a jogo até chegar na final do primeiro turno. Fechou? Obrigada, professor.